Oi, gente, boa tarde, boa noite, bom dia. Pedro Leão aqui, para falar um pouco dessa alunação de Áries. Primeira alunação do Ano Novo Astrológico de 2026, né? Alunação que vai aí do dia 17 de abril ao dia 16, ao dia 15 de maio, né? Que aí nós teremos uma lua nova em Touro. Então, todo mês, como a gente sabe, a gente tem uma lua nova, que é realmente um encontro aí do Sol com a lua no céu. Oi, Ti, boa tarde. E nessa lua nova, a gente tem uma certa tendência aí de situações e acompanhamentos que vão acontecendo durante todos os 28 dias da lunação. Nesse sentido, então, a gente tem uma lua nova em Áries e tá todo mundo comentando, né? Todo mundo que segue aí os canais de astrologia tá vendo que nós temos aí 6 planetas passando por Áries essa semana. A gente tem a a lua nova vai acontecer no dia 17, né? Esse encontro da lua com o Sol. Temos Marte, temos Mercúrio, temos Saturno, Netuno, também aí passando por esses signos de Áries. Então, o Thiago, por exemplo, que é ariano, entrou aí na nossa live e para o Thiago, por exemplo, é um mês super importante porque a gente tem vários planetas nos signos de Áries. Alguns planetas, como Netuno, vão ficar mais de 15 anos aí no signo de Áries. Então, esses são processos muito lentos que vão acontecer em torno de uma geração, na verdade, né? A formação de uma geração. Saturno vai ficar mais 2 anos no signo de Áries. Isso já alcança mais as pessoas que já estão vivendo a sua vida adulta, né, de reestruturação. Então, os arianos passam por um processo de reestruturação interessante nos próximos 2 anos. Mas a gente vai olhar as coisas a curto prazo, que é um ciclo de 28 dias da Lua. Então, cada entrada de lua nova possui um mapa diferente. O céu, na hora que o Sol se encontra com a Lua, o céu está de um determinado jeito e a gente usa aí o horário de Brasília das 8h51 dessa sexta-feira, dia 17. E a gente está falando de um mapa de Áries com ascendente em Gêmeos, né? Então a gente pode entender que esse é um período muito forte para todo mundo, de muita curiosidade. Gêmeos traz esse lugar da curiosidade, Gêmeos traz esse lugar do dinamismo no ascendente, e também um excesso de planetas na casa 11, que é uma casa de coletivo e projetos. Então a gente pode ver muitas iniciativas sociais, muitas iniciativas de projetos, os coletivos tendo iniciativas muito importantes aí até o dia 16 de maio, até o dia 15 de maio. Áries é um signo de muito impulso, de muita iniciativa, de que gosta de fazer coisas. E esse é o ambiente que nós estamos. O signo é o ambiente em que a gente está, né? Mas com ascendente em Gêmeos a gente pode começar muita coisa, porque a gente tem vontade de conhecer muita coisa diferente e pode acabar pouquíssimas coisas. Então a ideia aqui realmente é da gente trazer um olhar de acabativa. Boa tarde, Marcos. A ideia é realmente a gente olhar para esse momento ariano de um olhar de trazer iniciativa, mas de olhar para a nossa individualidade, de olhar para o que cada um de nós busca fazer e se autoconhecer. Também Áries é o signo do autoconhecimento, gente. Então, uma lua nova em Áries, ela pede esse olhar para o autoconhecimento. Como está tudo muito na casa 11, que é uma casa de coletivos, né? Como é que eu... Boa tarde, Mayra. Como é que eu... Como é que eu mantenho a minha individualidade dentro dos grupos que eu pertenço? Essa é uma grande questão que a gente vai ver nesses próximos 28 dias, dado esse monte de planeta na casa 11, tá bom? Bom, gente, vamos falar dos signos, que vocês gostam de saber as previsões dos signos, né? Vamos começar pelo próprio ariano, né? Por Áries e por ascendente em Áries, né? Bom, com esse monte de planeta em Áries, nós temos o Sol e a Lua. Então, é um momento de início, de começar, de muita iniciativa, principalmente para os próprios arianos aí, né? A gente tem Saturno nesse olhar, nesse sentido, que é planejamento. Então a gente tem um momento de estruturação de planejamento, como eu já citei, e isso fica muito evidente nessa alunação, principalmente. A gente tem um bom aspecto do Marte regente com Plutão. Isso traz muita coragem, arianas e arianos. Isso traz muito lugar de colocar os desejos para acontecer. Isso traz uma certa ousadia no ar, né?
Esse Marte está conjunto com Mercúrio, traz uma energia para debates muito grandes, arianas e arianos, traz uma vontade de falar. Áries é a iniciativa, Mercúrio é a comunicação. Então, tem um lugar de querer falar, de querer entender, de querer expressar a sua opinião. Isso é bom ou ruim? Aí depende muito do comportamento de cada um e dos arianos. O Saturno, gente, faz uma conjunção com Marte aqui nesse período também. Para as questões de esforço físico e energia física, é preciso ficar atento. Ariano gosta de gastar mais energia do que tem. Cuidado com as limitações que Saturno pode trazer para vocês nesse período, principalmente nas questões com exercício físico, com exageros. Isso vale para todo mundo, mas para os arianos e para quem tem bastante coisa em Áries, vale bastante. Tudo bem? Esses são os cuidados para Áries e ascendente em Áries. Vamos falar de Touro? Touro, esse é um momento de maior recolhimento, né? A Vênus está passando pelo signo de vocês, então é um momento onde o autocuidado, é um momento onde a introspecção, é um momento, taurino, de olhar para os seus valores pessoais e olhar até mesmo para a sua espiritualidade, para a sua intuição e valorizar ela um pouco mais. Então tenha atenção a isso e procure analisar as coisas um pouco mais profundamente, talvez se guardar um pouco nesse período que é importante agora. Talvez o valor dos taurinos para essa alunação seja realmente se guardar, estar mais junto a uns momentos de silêncio. Gêmeos e ascendente em Gêmeos. Aqui, pessoal, a gente tem um momento muito interessante, visto que a gente tem um ótimo aspecto do regente tanto de Gêmeos quanto de Virgem, que é Mercúrio com o Sol. Ou seja, Mercúrio está muito bem, trazendo uma energia mental de rapidez, de iniciativa. É um período de deslocamentos geminianos, é um período onde a energia mental está muito forte por conta dessa conjunção com Marte. É um período de bastante sensibilidade também nas relações sociais. Então, você vai estar mais aderente, geminiana e geminiano. Isso é muito legal, mas isso traz uma sensibilidade grande por causa da conjunção com Netuno. Então, eu posso ficar muito suscetível aos grupos que eu pertenço. Então, vamos tomar atenção aí, geminianas e geminianos, para dar uma filtrada no que é do grupo e no que é meu. Câncer e ascendente em Câncer, atenção, momento foco na carreira, foco nas responsabilidades, tá? Júpiter continua passando aí pelo signo de Câncer, o que traz um momento muito interessante de expansão, de crescimento, de olhar para o mundo de uma forma mais ampla, tá? E nesse momento, principalmente em relação às minhas responsabilidades, as relações com a autoridade e as relações com a carreira canceriana, canceriano, é o momento de olhar para o meu chamado de vida e me alinhar com ele nesse sentido, tá bom? Leão e ascendente em Leão, momento de expansão de horizontes, momento de olhar leonino, ascendente em Leão, que está querendo, pensando numa nova universidade, pensando numa viagem a longo prazo, pensando aí até em questões com justiça mesmo, é um momento interessante para esse lugar de expansividade e de popularidade. Leão gosta, né? E talvez as relações com outras culturas, a expansão cultural e de horizontes fica muito facilitada nesse mês, tá bom? Virgem ascendente em Virgem, atenção, aqui a gente tem um momento de bastante sensibilidade, de aprofundamento, né? E tem uma energia mental muito focada na resolução de problemas, questões ligadas à herança, questões ligadas a dinheiro, questões ligadas a dívidas, crises de relacionamento, tudo isso, com a conjunção Mercúrio-Marte, traz muita curiosidade, ou seja, o virginiano, o ascendente em Virgem nesse mês, tem muita vontade de resolver essas coisas e vai ter meticulosidade, ele vai ter detalhamento para poder resolver isso aqui, né? Existe uma energia muito sensível também, como por conta da conjunção com Netuno de Mercúrio, então existe uma suscetibilidade. Então, separar um pouco o que é a crise do outro e o que é a minha também é importante para entender se eu não estou indo resolver mais o do outro e esquecendo o meu. Então, isso é super importante, tá? E é um momento de pôr a vida financeira em ordem, ver o que está dando errado, o que não está funcionando e deixar para trás o que realmente não tem rendimento, né? O que está te prendendo, tá? Libra e ascendente em Libra, atenção, Lua nova aqui
importantíssima para os relacionamentos, librianos e ascendente em Libra, e quem tem planetas em Libra. É um momento de revisão de acordos, de entender o seu papel individual, já que nós estamos falando de Áries, dentro dos acordos estabelecidos, das parcerias, do casamento e até mesmo das sociedades, tá, Libra? Isso é muito forte. E aqui também, um pouco parecido com Virgem, tem um momento realmente de tirar a poeira de dentro dos armários que a gente não está querendo abrir. Enquanto Virgem era mais nas questões financeiras, práticas e de heranças, Libra está falando muito aqui de relacionamento e de parcerias, inclusive de negócios, tá bom? Escorpião e ascendente Escorpião. É um momento aqui onde a gente tem um foco grande na rotina e no dia a dia. O trabalho toma uma atenção muito forte de vocês aí, a rotina fica bastante agitada, Escorpião e ascendente Escorpião. A gente vai ver aqui uma energia de reforma muito grande para reformar o seu dia a dia, Escorpião e ascendente Escorpião. Quem lida com tecnologia, cirurgiões, quem lida com a indústria, com medicina, esse mês é um mês muito favorável para os escorpiões deste lugar. Então, aproveitem aí as iniciativas dessa força ariana para esse sentido. Sagitário, ascendente Sagitário. É um momento de ver, de lidar com os romances, com os prazeres. Áries fala de inícios, então pode ser um momento de começo aí nos seus romances, nas relações com seus filhos, na relação aí com os seus talentos também, Sagitário, ascendente Sagitário. Capricórnio, ascendente Capricórnio, é um momento onde família e questões com imóveis vão te tomar bastante, Capricórnio, ascendente Capricórnio. Fique atento a isso, tá? Existe um lugar um pouco rígido nessas relações familiares que podem te tomar mais tempo do que o necessário. Então, trabalhar a flexibilidade com as questões com imóveis, com família, é uma dica importante que a gente dá para esse movimento, tá bom? Cuidado, às vezes, nas relações mais pessoais, com sensação de perseguição, enfim. Tem um lugar de às vezes, a gente está parado em ações que a gente ainda insiste em fazer a mesma coisa lá do passado e querer resultados diferentes nas relações familiares. Atenção aí, Capricórnio, ascendente Capricórnio. Aquário, ascendente Aquário, um momento aí de comunicação, de estudos, as relações com irmãos, primos, tios, cunhados ficam em evidência, tá? Posso contar com a ajuda desses entes familiares, pode ser muito interessante. E as pequenas viagens também ficam muito favoráveis. Quem está fazendo aí pequenos cursos, Aquário, ascendente Aquário, fica muito favorável. E para finalizar, peixes e ascendente em peixes, a gente vai tendo aqui um foco muito grande nas questões financeiras, né? E aqui num lugar de trazer a sensibilidade e a criatividade para ganhar dinheiro, inclusive, né? Peixes é esse signo da imagem, Peixes é esse signo que traz um lugar do lúdico, do sonho, então a criatividade fica muito grande, mas eu posso querer evitar um pouco os problemas. Então, Peixe, ascendente Peixes, cuidado com o escapismo, né? Da parte chata de administrar o dinheiro, mas a criatividade está bombando e isso pode abrir portas muito interessantes. Use mais a sua intuição do que o escapismo, tá bom? Gente, esse foi um vídeo rápido aqui, tentei fazer o mais rápido possível para passar pelos 12 signos e desejar a gente uma alunação boa, né? Eu costumo dizer que agora o ano novo realmente começou astrologicamente, porque agora a lua também passa por Áries, né? A gente vem aí desde o final de março, beijo, Ti, desde o final de março com o Sol em Áries, mas agora a gente vem com a lua, a alunação, então estamos apostos com esse monte de planeta em Áries para realmente começar. O negócio é terminar, né, gente? Porque começar é muito bom, mas é melhor ainda começar com as coisas que fazem sentido pra gente, porque aí a gente tem vontade de ficar nelas até o fim delas, né? Enfim, tá bom? Um grande beijo, muita força, muita energia ariana, mas vamos com força e vamos com foco, tá bom? Um beijo, boa alunação pra gente.